Cuide de você. Sua saúde em primeiro lugar. Espaço Bem-Estar. Fala galera, tudo bem com vocês? Sábado, o programa Espaço Bem-Estar está no ar. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto do dia a dia e do nosso cotidiano. Para elucidar esse assunto comigo, a Silvia, hoje para a gente abordar hérnia de disco. Tudo bem com você, Silvia? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia, bom dia. O que é hérnia de disco? Hérnia de disco é quando a gente tem um rompimento do anel fibroso do disco intervertebral e aí tem um extravasamento do líquido que fica lá dentro. Depois da vinheta ela vai contar pra gente, de fato, como chegamos a esse nível de ter esse rompimento, essa problemática com a hérnia de disco. Então, dá volume aí, se aconchega na sua poltrona que a edição de hoje está imperdível. Espaço Bem-Estar. Como é que eu transformo um problema em hérnia de disco? Ou como é que a hérnia de disco ela se transforma no meu dia a dia? Pela postura? Isso é genético? É do meu dia a dia? Ou eu sou simplesmente um escolhido para ter uma hérnia de disco? Um abençoado. Me fala, Silvia. Ela pode ter cunho genético, sim, mas ela está muito associada ao nosso estilo de vida. Sobrecarga, não necessariamente só com peso, né? Pessoas que estão acima do peso ou pessoas obesas, mas sobrecarga de trabalho, músculos encurtados podem gerar uma sobrecarga, músculos fracos podem gerar uma sobrecarga, falta de hidratação também, porque todo o nosso corpo ele é basicamente água, né? Os discos da coluna não são diferentes, então eles precisam muito de água, muito de aminoácidos, né? Que são as proteínas que vão formar a estrutura dele. Então, é multifatorial, né? Tem múltiplos fatores que levam ao desenvolvimento de uma hérnia de disco. Pode ser causada, sim, por um trauma agudo, por exemplo, um acidente de moto, que é comum, né? Um trauma agudo gerar uma hérnia de disco, mas ela está bem associada ao nosso estilo de vida. Pois é, aos nossos hábitos, né? Mas existem profissões que daqui a pouco podem estar um pouco mais favorecidas a uma hérnia de disco, principalmente a quem trabalha no pesado, ou até mesmo quem trabalha fora da postura correta, não é, Silvia? Também tem o trabalho pesado, que gera uma sobrecarga, a gente vê muito o pessoal da agricultura, né? Que tem uma incidência bem grande de hérnia de disco, mas também pessoas que trabalham muito tempo sentadas também podem desenvolver, porque os músculos vão ficando com o seu tônus muito fraco. Então, os músculos que deveriam sustentar aquela coluna, eles acabam enfraquecendo, né? E a gente tem, entre cada vértebra da coluna, a gente tem um anel fibroso, um disco, né, de fibrocartilagem. É um disco muito forte, ele foi feito para sustentar bastante sobrecarga, mas não tanto quanto a gente tem exposto ele, né? E a gente não tem nutrido ele como deveria. Então, o fato da pessoa também ficar muito tempo sentada, um trabalho sedentário, um lazer sedentário, né? Telas, enfim, também faz com que essas estruturas fiquem mais frágeis. E como é que eu diferencio uma hérnia de disco de um outro problema de coluna? Existe algum sintoma que é característico da hérnia de disco, Silvia? A melhor maneira de você diagnosticar é através de uma ressonância magnética, mas uma hérnia de disco ela pode gerar uma dor muito incapacitante, a ponto da pessoa não conseguir levantar da cama, por exemplo, né? Ela pode gerar choque na perna, formigamento, então ela tem assim uns sintomas característicos dela, mas aí você fazendo uma ressonância magnética que você descobre se é de fato uma hérnia, ou se é o início de uma hérnia que não chega ainda a ser uma herniação, ou se não tem nada ali nessa coluna, pode ser a nível muscular mesmo, né, o problema, mas a ressonância magnética é o que mostra. E diagnosticada a hérnia de disco, existe um tratamento, uma cirurgia, algum exercício que possa me fazer melhorá-la? Com certeza. A cirurgia, ela é a última escolha, né? Mais de 60% das hérnias, elas podem ser reabsorvidas se a pessoa tiver um tratamento conservador, uma fisioterapia, um fortalecimento muscular, mobilidade, se ela levar bons hábitos, né, nutricionais, hidratação. Então, tudo isso tem correlação, né? A gente vê que quando se trata da saúde nunca é uma causa isolada, né? A menos que seja um acidente, um trauma, o restante nunca é uma causa isolada, são vários fatores. Mas a chance de uma hérnia ser reabsorvida ou dela não te incomodar, né, de você poder conviver com ela ali naturalmente, é muito grande se a pessoa fizer a coisa certa. A gente falou em remediar, falamos em soluções aqui, de uma cirurgia, enfim, até mesmo um exercício que possa me ajudar a melhorar no dia a dia. Mas existem métodos de prevenção da hérnia de disco?
Muitas vezes a gente vai atrás de corrigir uma problemática que acaba existindo em virtude do nosso dia a dia. E existe a possibilidade de a gente estar prevenindo essa problemática, Silvia? Com certeza, desde cedo, o mais cedo possível, desde a infância, né? Você ter uma vida ativa, né? Fisicamente ativa. Hoje tem muitas profissões que são profissões sedentárias, né? Profissões onde você fica sentado o dia inteiro. Se você tem uma profissão assim, você precisa nos seus momentos de lazer praticar um esporte, você precisa fazer uma musculação, fazer um pilates, você precisa ter os outros cuidados alimentares, precisa dormir bem, né? Se é uma pessoa que já tem um exemplo de quem trabalha na agricultura, né? Que tem um dia a dia mais ativo, às vezes essas pessoas acham que elas já se exercitam o suficiente, mas isso não é exercício físico, isso é uma atividade física laboral, é diferente, né? Então o exercício físico ele é mais específico, ele é mais sistematizado, ele vai trabalhar aquilo que é a tua fraqueza, né? Então, trabalhando os músculos do abdômen, os músculos da lombar, trabalhando mobilidade de quadril, que é muito importante também, né? Hoje, o fato da gente ficar muito tempo sentado e a gente não ficar em posições como cócoras, por exemplo, faz com que a gente tenha um quadril muito travado. E aí, esse quadril travado, ele faz com que a nossa lombar tenha que compensar a falta de movimento do quadril. E aí vai gerando sobrecarga também. Vem cá, e o exercício de carga, então, seria o mais indicado para que as pessoas fiquem longe dessa problemática da hernia de disco, mas que seja feito com cuidado e também um movimento correto. Com Importante, certeza. Não é, Silvia? Com certeza. O exercício de força, a musculação, que é o que a gente trabalha, ele é essencial tanto para prevenir quanto para tratar, né? Acontece muitas vezes das pessoas diagnosticarem uma dor, uma hérnia de disco, ou elas terem uma dor lombar que ainda não tem um diagnóstico fechado, e elas têm medo de treinar. Mas se você tem uma boa orientação, se você tem um passo a passo ali correto do que você tem que fazer, o exercício ele é teu amigo, ele não vai te prejudicar, né? Então, não tem como a gente viver bem hoje sem estimular os nossos músculos, sem fortalecer o nosso corpo. Vamos lá, e para quem já teve uma hérnia de disco, ou até mesmo tem, é possível desenvolver uma segunda hérnia de disco? Uma pessoa ter mais que uma? Sim, é possível, é possível. É bem comum na região lombar, principalmente, né, que é a parte mais baixa da nossa coluna, que é a região que mais tem sobrecarga. É comum, às vezes, a gente pegar as ressonâncias das pessoas e a pessoa ter uma hérnia de disco e uma protusão, por exemplo, que é o início de uma hérnia de disco, ou ter duas hérnias de disco, ou ter hérnia de disco e desidratação discal, que é outro problema. Então, geralmente vem mais coisas associadas, né? Mas é como eu falo, às vezes a pessoa passou anos com a hérnia de disco, mas quando se é jovem o corpo ainda tem força naturalmente, né? Mas aí depois dos seus 30, 35, 40 anos, essa pessoa começou a perder força muscular, aí a hérnia começou a incomodar. Então, pode ser que ela tenha convivido há anos com essa hérnia, não sabia, mas pelo fato de não treinar os seus músculos, né, eles foram perdendo tônus e essa hérnia começou a incomodar. O desgaste, né? o passar do tempo, e aí começaram-se as dores. Exatamente, porque a partir dos 30, 35, 40 anos, isso varia de pessoa para pessoa, a gente começa a perder força, perder massa muscular. Então, se a gente não treinar, é um declínio bem acelerado. É iminente. Infelizmente ou felizmente, né? Porque se você se cuidar, a possibilidade de você ter problemáticas é muito menor. Muito e eu já ia menor. te perguntar justamente sobre essa questão da idade. O público idoso tem a possibilidade, então, sim, de desenvolver uma hérnia de disco, ou melhor que isso, dela se manifestar, em Sim. virtude de um passar do tempo, dos anos, fazendo movimentos errados e até a própria postura errada, como tu acabaste de dizer. Mas nada impede daqui a pouco de um jovem de poucos anos, né? 5, 6, 10, 15 ou 20, enfim, estou aqui imaginando alguma idade, mas que se manifeste uma hérnia de disco com um pouco tempo de vida, não é? Sim, é muito comum, né? Hérnias, desidratações, ou até mesmo uma lombalgia, que é a dor lombar, né? Pelo fato de ter um estilo de vida mais sedentário, né? E a gente tem que pensar que a partir do momento que a gente nasceu, a gente vai estar degenerando. Conforme você vai ficando mais velho, você vai estar degenerando o teu corpo. Até os 30, 35 anos, o nosso corpo tem uma capacidade boa de se autorregenerar, né? Então, ao passo que as nossas células, elas estão sempre se renovando. A gente nunca tem as mesmas células, né? Então, o nosso tecido muscular, por exemplo, até os 30 anos por aí, 35, ele vai se renovando. É por isso que a gente consegue manter uma força, né? A partir disso, essa renovação é mais lenta e a quebra da massa muscular é mais acelerada, né? Então, a gente está num processo degenerativo.
Então, é muito difícil você chegar numa idade mais avançada sem ter um desgaste, sem ter um problema ali na coluna, no joelho, né? Eu sempre falo, né, que a pessoa às vezes chega com 60, 70 anos, está com uma dor no joelho. Que bom que está com dor, né? Sinal que está vivo, né? Que a partir do momento que não doeu mais nada, sinal que já foi, né? Se você acordou com dores, é porque você acordou, pelo menos. Exatamente. Então, tem coisas que sim, que a gente consegue corrigir 100%. Tem coisas que você consegue amenizar, né? Mas os desgastes, as pessoas às vezes ficam muito apavoradas quando recebem um diagnóstico, né, de uma hérnia de disco, de um desgaste, enfim, de um osteófito, que é o bico de papagaio, né? As pessoas às vezes ficam com medo de se exercitar. Então, é muito o contrário, né? A pessoa precisa se exercitar, já que ela recebeu esse diagnóstico, então ela precisa correr atrás do que ela ainda não fez, né? Então, não precisa ter medo. Busca ajuda profissional, né? Um profissional competente que com certeza vai ter benefícios. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pois é, e além da atividade física, algo suplementar e complementar, como a própria acupuntura, o pilates, também é válido, Silvia? Sim, com certeza. A acupuntura trabalha muito analgesia, né? Porque sim, tem casos de hérnia e problemas relacionados à coluna que são bem incapacitantes, né? São as causas que mais afastam as pessoas do seu trabalho, né? Então, a dor, ela é terrível. Então, a gente tem a acupuntura como um meio de tirar essa dor sem ter o efeito colateral de um medicamento, por exemplo, né? Porque, às vezes, as pessoas acabam tendo que tomar medicamento muito forte todos os dias e a gente sabe que tem seus efeitos colaterais, né? O Pilates também é uma atividade excelente, uma atividade em que exige muita concentração, ativação de músculos profundos, né? Trabalha a respiração também, fortalecimento muscular. Então, às vezes a pessoa tem medo de ir para a academia ou não quer, vai para o Pilates, então é uma atividade excelente. Gente, hoje falamos sobre hérnia de disco, mais um assunto do dia a dia, do nosso cotidiano, que elucidamos aqui no Espaço Bem-Estar. Valeu, Silvia. Abraço. Obrigado, um abraço e bom final de semana. Valeu, turma. Final de semana que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra por aqui para falarmos mais sobre assuntos de saúde do nosso dia a dia no Espaço Bem-Estar. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana. Espaço Bem-Estar.